Raquel da Educação Canina, de volta para mais uma live aqui com vocês. De surpresa no meio do dia para a gente falar sobre um assunto interessante que é o comportamento do cachorro espelha de fato o comportamento do dono. Isso é uma pergunta comum, é um estigma antigo que surge sempre nas discussões sobre cachorro e muita gente gosta de elaborar um pouquinho sobre isso. Vou puxar uma veia um pouquinho diferente desse assunto para vocês entenderem qual que é a minha percepção e o que eu acho, até onde eu acho que vocês têm que estar atentos a elementos desse tipo que podem absolutamente influenciar na forma como vocês treinam os cães de vocês, tá? Muita gente fala que o cachorro é um espelho do dono, que o cachorro faz o que o dono faz, se a pessoa é ansiosa, o cachorro é ansioso, se a pessoa é nervosa, o cachorro é nervoso, se a pessoa é tímida, o cachorro é tímido, e por aí vai. Eu acho que a gente tende a simplificar isso mais do que a gente gostaria, do que a gente deveria, né? E eu acredito que por trás disso ainda existe muita projeção. Eu acho que é fácil a gente colocar no cachorro. Meninas, bom dia. Bom dia, minha gente. Eu acho que é muitas vezes fácil a gente colocar no cachorro características que são nossas, porque é a forma como a gente escolhe ver o cachorro. Então, tem pessoas que vão dizer que o cachorro, sei lá, não gosta de sair porque ela é uma pessoa que não gosta de sair. Então, ela projeta isso no cachorro, ela impõe isso no cachorro. Ah, meu cachorro é assim. Então, eu sou assim, então meu cachorro também é assim. Eu gosto disso, então meu cachorro também gosta disso. Meu cachorro é igual a mim. Isso não é necessariamente verdade, tá, gente? Eu acho que talvez o grande exemplo, a grande prova, e não é geral, tá? Tem essa característica em algumas pessoas, nem todas as pessoas têm essa mesma característica, mas reparem numa coisa super interessante. Eu estava caminhando com as meninas agora e eu reparei nesse detalhe hoje na rua, estava prestando bastante atenção nas pessoas na rua. E eu já tinha notado isso antes e eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe. Vocês sabem que eu sempre comento com vocês sobre paralelos sociais, de comportamento de pessoas versus comportamento de cachorro, como muitas vezes a gente não percebe, né? O quanto o cachorro mascara do próprio comportamento nosso. Mas qual que é a característica que me diz que o mito do cachorro espelho do dono não necessariamente é real? Uma delas, né? Eu conheci ao longo da minha carreira e vejo até hoje muitas pessoas que poderiam estar na categoria de antissociais. São aquelas pessoas que são mais tímidas, têm menos habilidade interpessoal, são pessoas que não gostam tanto de conversar, que não gostam tanto de interação social com humanos. E, curiosamente, essas são as pessoas que mais buscam interação entre os cães. São pessoas que, quando têm cachorros, querem ver os cachorros interagindo, querem ver os cachorros juntos, gostam de ver os cachorros fazendo tudo em grupo. São normalmente aquelas pessoas que saem na rua e estão com o cachorro na guia e querem que o cachorro conheça o amiguinho e assim vai. E eu acho essa linha de raciocínio interessante para vocês refletirem, porque a gente está, de fato, vivendo num mundo onde a interação social e a habilidade de interação e integração social de humanos está ficando cada vez mais difícil. Reparem como as pessoas têm muito mais dificuldade de criar proximidade, de criar laços com outras pessoas, de formarem grupos, de estarem em ambientes sociais, de fazerem tudo aquilo que elas pregam como necessidade maior do cachorro. E isso é super interessante, porque sempre dito a ideia, o mantra, né? O cachorro é um animal de matilha, ele precisa do grupo dele, ele precisa fazer coisas em grupo, é saudável para ele, não é saudável para o cachorro não conviver em grupo. Ao mesmo tempo, muitas das pessoas que pregam isso como premissa principal são pessoas que têm uma postura na sua conduta individual humana completamente inversa a isso. São pessoas que não gostam de interação, não gostam de estar com pessoas, têm mais dificuldade, não tem tanto esse elemento de proximidade, não consegue criar esse laço. Então ela projeta isso no cachorro e ela vive esse momento através do cachorro. Então, de novo, não é o cachorro que é o espelho do dono. A frase ela não estaria 100% errada se a gente fizesse a interpretação certa, porque a interpretação nua e crua seria uma pessoa que não gosta muito de interação, naturalmente iria projetar o mesmo no cachorro. Porém, o ser humano como indivíduo e a sua essência na realidade não muda. Não importa em que século nós estamos, essa necessidade de proximidade, de interação e troca existe em todo o ser humano, mesmo que inconsciente. E para as pessoas que perderam ou nunca desenvolveram essa habilidade no seu universo real pessoal, o cachorro para elas acaba sendo essa abertura de porta para o universo que ela não consegue entrar sem o cachorro. Então, tem uma frase que diz que a gente se atrai pelo que é diferente da gente, ou pelo que a gente não tem.
E muitas pessoas têm cães justamente por conta disso. Então, o cachorro acaba sendo aquela única maneira que ela tem de interagir. Eu vi essa cena hoje de manhã, foi muito curioso. Uma moça estava passando com o cachorro sozinha e ela viu uma quadra antes um outro cara chegando com outro cachorro. Ela parou e ficou esperando. E muita gente vai dizer, ela ficou esperando pelo cachorro. Não é pelo cachorro isso, tá, gente? Isso não é pelo cachorro. Por quê? Porque eu faço a mesma analogia inversa. A analogia inversa é o seguinte. Pessoas que naturalmente gravitam para outras pessoas, pessoas que naturalmente gostam de interação social, que gostam de estar com outras pessoas, que têm facilidade em lidar com outras pessoas, elas não precisam do cachorro para isso. Então essas normalmente são pessoas que não vão ficar buscando esse tipo de interação na rua através do cachorro, porque não faria nenhum sentido para elas. A atividade com o cachorro, a atividade dela com o cachorro, e quando ela quer conversar ou quer estar com outras pessoas, normalmente ela prefere fazer isso sem o cachorro. Então, vejam como muitas vezes a definição do espelho, ela é distorcida e a gente tende a acreditar que a pessoa vai colocar exatamente tudo igual e a personalidade dela clara e transparente no cachorro, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes, na verdade, sim, o que você está vendo ali é um reflexo da personalidade da pessoa, mas é um reflexo da personalidade da pessoa no sentido do que ela quer alcançar, não do que ela realmente é. Então, eu sei que eu estou filosofando um pouco aqui hoje com vocês em relação a isso, mas é uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês. Porque para quem trabalha com cachorros, a gente precisa ter essa percepção. Eu acho que a gente já saiu do patamar de categorizar bons treinadores só como pessoas que são tecnicamente boas. Eu acho que esses nunca foram os melhores treinadores. Eu acho que os melhores treinadores são os treinadores que realmente conseguem entender o outro lado da moeda. Nunca esqueça que por trás de todo cachorro que vai treinar ou não, tem uma pessoa. Todos os problemas que a gente vê hoje no mundo em relação aos cães, toda a confusão que gira em torno da conduta dos cães de forma geral, são um reflexo das pessoas que existem por trás desses cães. E se a gente não entende um pouco desse lado humano da equação, a gente nunca vai sair do lugar. Eu acho que o mercado de treinamento de cães, ele é um mercado preso muitas vezes nisso, por conta dessa característica bem particular. Eu acho que isso era uma coisa bem comum nos treinadores antigos, né, no pessoal da geração antiga, que tinham um formato de treinamento específico, e são pessoas que muitas vezes não têm essa habilidade, não têm paciência, não têm tolerância e não gostam de lidar com o lado do cliente. E isso fez com que o treinamento ficasse muito distante. Bom dia, meu anjo, bom dia, obrigada por estar aqui. Isso fez com que o treinamento ficasse muito distante da realidade das pessoas. Hoje, no universo moderno, onde os cachorros ocupam um lugar diferente na vida da gente. Então, eu acho que é importante a gente mapear isso, até para quando a gente atende pessoas, quando a gente lida com pessoas donos de cães que vão muitas vezes estar numa situação difícil de vida, uma situação desafiadora, ou numa situação de mais vulnerabilidade, não saber lidar com isso faz com que a gente não seja tão eficaz na nossa profissão. Então, e para vocês, né? Eu quero que essa reflexão seja para vocês que são donos de cães também. Percebam um pouco do que vocês fazem, né? Tentem refletir um pouco em relação à conduta de vocês com os cães de vocês e como vocês lidam com situações desse tipo. Parem para pensar um pouco, todos vocês que gostam e sempre têm essa expectativa. Eu quero que o meu cachorro tenha amiguinhos, eu quero que ele brinque com os amigos, eu quero que ele diga oi, eu quero que ele interaja com outros cães. Será que vocês estão pedindo ou clamando por isso? Porque isso de fato é uma necessidade que você acredita que seu cachorro tem? Ou será que não é uma coisa sua? Será que não é você que tem esse gap e você tem essa dificuldade? Será que você não está tentando viver isso através do seu cachorro? Porque todos os dias a gente vê, eu sou muito observadora, eu saio na rua, estou sempre prestando atenção às coisas desse tipo e eu vejo isso, é muito nítido nas pessoas que buscam constantemente essa aproximação do seu cachorro com outros cachorros, e são as pessoas que você vê, se sente que elas são pessoas mais fechadas, mais travadas, com menos habilidade social, como seres humanos, indivíduos particulares por si só, e a gente precisa muito avaliar isso, porque o motivo pelo qual a gente tem um número tão grande de cães no mundo hoje é por conta desse espaço vazio, é por conta dessa presença que o cachorro, o quanto de tempo e espaço o cachorro ocupa na sua vida, na sua rotina do dia a dia.
Eu fiquei viajando esse tempo, eu fiquei 2 meses praticamente sem as minhas cachorras e todo mundo sente isso. Apesar de eu estar trabalhando lá nos Estados Unidos esse tempo todo com os cachorros, depois eu voltei, fui fazer outras coisas. A gente, quando está sem um cachorro, sem os cachorros que a gente tem, que ocupa, você sente o quanto de tempo sobra agora que esses cachorros não existem. E o quanto de espaço você tem agora vazio para ocupar com outras coisas, porque você está constantemente consumida com a dinâmica dos cachorros. Seja manter os cachorros vivos, tirar da caixa, botar da caixa, caminhar, xixi, cocô, comida, treino e assim vai. A gente não pensa que isso mascara muitas vezes muita coisa que a gente precisa fazer ou habilidade que a gente precisa desenvolver como indivíduo para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Então nem tudo é sobre o cachorro, eu acho. A boa parte dessa história de refletir um pouco sobre a nossa dinâmica com os cães, sobre as nossas escolhas de ter cachorro e tudo mais. A gente precisa entender um pouco de onde tudo isso vem, porque absolutamente o cachorro pode ser um grande benefício para muita gente no sentido de fazer a sua rotina ficar mais rica de atividade física, mais rica de responsabilidade. Você vai aprender bastante em relação à conduta humana, se você tiver olhos para ver. Mas mais do que tudo isso, eu acho que se aprende muito sobre você mesmo como indivíduo, né? Em algum momento todos vocês têm que parar e questionar um pouco da escolha que vocês fizeram, não porque eu quero que vocês desistam dessa escolha, mas porque eu quero que vocês entendam o que vem junto com ela. Talvez o grande mergulho de aprendizado seja entender o porquê que vocês pegaram um cachorro e o que vocês fizeram com isso. Se vocês fizeram com que essa escolha fizesse de vocês pessoas melhores, ou se vocês fizeram com que essa escolha tornasse a vida de vocês mais difícil ou mais fechada, ou se essa escolha de repente colocou vocês numa condição onde vocês acabaram empurrando para debaixo do tapete coisas que vocês deveriam aprender a desenvolver em vocês mesmos. Eu sei que hoje o tema é um pouco diferente, né? Às vezes eu trago esses temas aqui para vocês, mas eu acho importante, porque se a gente considerar o quadro geral de conduta humana, eu sempre estava tendo essa conversa ontem quando eu estava indo buscar as cachorras, né? Então, eu acho que às vezes a gente não entende o quanto o universo da tecnologia hoje colocou a gente numa condição de mais distância, né? A gente não está mais tão perto das pessoas como a gente imagina que a gente está. Parece tudo muito próximo, a gente ter o contato, internet, vídeo, chamada e assim vai, mas as pessoas têm passado cada vez menos tempo com outras pessoas. É comum hoje, no meu roteiro de atendimento, de pessoas que eu atendo e converso, e cães que eu treino, eu encontrar pessoas que não têm tanta interação social, que são normalmente consumidas com trabalho, algumas atividades, mas as pessoas não se juntam mais. E isso traz um peso relevante para a relação que as pessoas têm com os cães, porque esse espaço, na realidade, ele não fica vazio, né? Esse espaço ele é ocupado pelos cães muitas vezes. Então, quando a gente não percebe, não se dá conta que isso acontece, a gente esquece de desenvolver certas habilidades humanas que a gente precisa ter, não só para que a gente tenha bons cães e para que nossos cães possam navegar com a gente em sociedade normalmente, mas primordialmente para que eles possam de fato ocupar o lugar de cachorro na nossa vida e não de nenhuma outra coisa. Eu acho que muita gente tem cães hoje em dia ocupando espaço de pessoas. Muitas pessoas têm mais dedicação e mais compromisso com os cães e mais proximidade e afeto com os cães do que elas têm com outras pessoas. Então, se você pensar no círculo de amizades, familiar, interação social e o quanto você investe no seu convívio de grupo, será que a gente não está dando muito mais importância para o convívio de grupo dos cães, esquecendo o nosso convívio de grupo? Reparem em situações como parques, por exemplo, né? Muita gente gosta de levar cães para parques e praças e lugares onde tem bastante cachorro. Repare que no parque as pessoas entram naquelas áreas, naqueles espaços com seus cachorros, soltam os cachorros e elas entre si não conseguem interagir. É uma cena muito curiosa, porque elas estão todas focadas no que está acontecendo com os cachorros e elas não se juntam, não conversam, uma não fala com a outra e os cães delas estão ali. E olha que louco isso. Elas querem que o cachorro interaja e seja feliz e livre, brinque com os amiguinhos que ele nunca viu no parque, quando elas mesmas não conseguem fazer o mesmo. Por que se a intenção era interagir? Por que você não começa então a interagir com as pessoas que estão ali, com os outros donos de cães? Por que você não puxa conversa, não fala, não divide o seu tempo? Afinal de contas, nós também não somos animais de grupo. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente está deixando isso passar de uma maneira que eu acho meio perigosa.
André é meu anjo. André falou, concordo, mas não tem a responsabilidade de ir lá e aprender algo referente sobre eles. E aí eu trato com eles. Pois é, na verdade, é aquilo, né? Se a gente pensar... Obrigada, Thaisa, que bom que você está gostando da temática. As pessoas querem ter cães, mas não querem saber nada sobre eles. É que assim, essa coisa, né? Se você pensar, talvez a terminologia, a humanização surgiu por quê? Essa coisa, eu acho que tá nas coisas mais simples do que a gente imagina. A própria ideia de levar o cachorro no parque e soltar para ele brincar com outros cães, será que não é essa a tal humanização? Se a gente pensar no raciocínio que eu fiz agora de esse não é um lugar, o parque, se for para um parque aqui em São Paulo ou qualquer parque em qualquer cidade do Brasil, o parque ele não é um lugar onde as pessoas vão se distrair, se divertir, interagir, viver lá fora um pouco. Por que o seu cachorro tem que interagir com cães estranhos no parque e por que você não faz o mesmo então, já que isso te atrai tanto? Você vai no parque porque você não vai lá conversar com alguém, porque você não vai lá conhecer pessoas, mas você quer que o seu cachorro faça isso. Então, é muito curioso ver como a gente tem perdido essa habilidade. Eu acho que todos nós precisamos refletir muito sobre isso. Eu gosto da tecnologia, eu acho que ela tem um lugar excelente. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui tendo essa conversa agora. Mas dito isso, a gente precisa muito pensar sobre a nossa conduta dentro do universo moderno tecnológico e como os cachorros estão ocupando um lugar meio que perigoso para a gente nesse aspecto, tá? Não tenho nada contra grupos se formarem e o reconhecimento de que cães são animais de grupo, mas nós também somos. De nada adianta você querer que os seus cães interajam com outros cães e tenham grupos e tenham amigos e assim vai, se vocês não têm mais essa habilidade de conversar, de conhecer pessoas, de se interessar por outras pessoas, de interagir, de trocar. É muito perigoso colocar esse peso todo nos cães de vocês. Vocês não vão viver essa experiência só vendo os seus cães interagirem com outros cães. Isa falou, é mais fácil falar que o cão não precisa passear para não ter que fazer isso todos os dias, se não se sentir mal. Exatamente. Então tem todo esse lado também. Às vezes a pessoa retrai muito na questão de interação social e ela não quer sair lá fora, ela não quer encarar essa situação, então ela também não sai e fala que o cachorro também não quer sair. Então tem os dois, tem vários ângulos de análise que a gente poderia fazer isso, né? Thaisa falou, muitas pessoas buscam cães para preencher vazios. Eu acho que, eu diria que quase que 100%, tá? É muito difícil você encontrar, na última década, pessoas que escolheram cães pelo ímpeto de conhecer a espécie, a raça, e treinar e dividir a vida com o cachorro na condição do cachorro ser um cachorro. Eu acho que muita coisa aconteceu culturalmente falando de uma década para cá e a escolha do cachorro ela vem motivada de um lugar que muita gente não quer admitir. Então, mas eu não estou dizendo, e eu não sou inocente nisso também, acho que todos nós tivemos esse momento em alguma fase das nossas vidas. É fazer dessa escolha, que pode não ter sido motivada pelo motivo mais correto, fazer dela a escolha correta. Depois disso, né, trazer esse momento, talvez esse quebra-cabeça para uma condição onde a gente possa desenvolver isso melhor e fazer disso uma experiência melhor para a gente e para os cachorros. Seria tão interessante se as pessoas abraçassem talvez o conceito mais rústico, mais ritualístico da coisa, no sentido de entender os cachorros como espécie e até a própria parte, né, dos cães e a interação entre grupos e ver como tem uma mágica aí por trás da interação de grupo de cães, como isso tudo flui entre eles. Será que a gente não tem o que aprender um pouco aí em relação à nossa conduta como humanos? Será que não tem aí lições importantes para a gente nesse sentido, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa considerar. André falou, já perdi um cão no meio do parque da aclimação, York. Um homem entrou com uma Bull Terrier não castrado e frenético, ele veio direto pro meu cãozinho e pegou ele. Não deu tempo de fazer nada. Ai, gente, Eu falo isso direto, né, André? Eu sempre comento isso com as pessoas e eu acho que acontece muito, de novo, pelos erros, muitas vezes, que a gente comete por a gente não entender exatamente até onde uma situação dessa pode ser perigosa também. Porque a gente não tem essa visão, né? Por irresponsabilidade dele, meu cãozinho sofreu as consequências depois disso, nunca mais foi em algum lugar. Na verdade, esses lugares públicos, né, tem toda essa outra nuance de risco que a gente tem que sempre considerar. E eu acho que a reflexão é a gente pensar que se a gente trabalhar o cachorro em outra condição, a gente pode ter um cachorro que participe da vida com a gente
Laís, desculpa. Desculpa, Laís, eu tô chamando você de André porque seu ícone é igual ao dela. Desculpa, querida. Mas certas coisas às vezes precisam acontecer pra gente entender, pra gente aprender, né? Isa falou, eu peguei a Dory porque meu sonho era ir pra praia brincar de bolinha. Não fazia ideia de tudo que era necessário pra isso acontecer de verdade. Mas olha, Isa, é bom a gente às vezes tem um ímpeto específico, a gente vai conhecer vivendo a situação, não tem jeito, né? Good morning, Joanne. Nice to see you here. Às vezes a gente precisa passar por experiências desse tipo, né? A Isa falou, mas assumi a responsabilidade, mudei minha visão, adequei minha vida pra fazer isso acontecer de forma segura. Isa, graças a mim não, graças a você, menina. Você joga duro com essa menina aí, viu? É maravilhoso de ver. Mas eu acho que a ideia é assim, todos nós vamos errar, né, em algum momento em relação ao cachorro no início, a gente vai se ver não tão preparado, a gente vai se ver não tão pronto para tudo isso, mas existe sempre uma chance da gente acordar e ver como fazer melhor, e eu quero muito que todos vocês acordem um pouco para essa lição de lado humano da equação, muito. Vocês podem conhecer pessoas incríveis no mundo dos cachorros por conta dos seus cachorros, eu conheci várias pessoas incríveis, vocês podem abrir o universo de vocês, não só o dos cachorros, mas o de vocês também. Conhecer gente diferente, conhecer gente nova. Sim, que bom que você está aqui. Conhecer gente diferente, conhecer pessoas novas, conhecer, enfim. Tanta coisa que a gente tem para conhecer no mundo aí que a gente às vezes se fecha e se perde porque muitas vezes é mais fácil, né, a gente ficar atrás da tela do celular, atrás da tela do computador, atrás da televisão, quando na verdade tem muita coisa boa que a gente pode ainda viver no mundo real. Talvez a minha reflexão para vocês aqui é não deixem o mundo real de lado, tá? Não existe substituto para experiências reais, nem para vocês, nem para os cães de vocês. Então, da mesma forma que eu sempre incentivo vocês a investirem na relação com os cães de vocês, no sentido de treinar esses cães para que eles façam parte da vida de vocês de verdade, invistam também em vocês como seres humanos, tá? Ainda tem muita coisa boa nesse mundo, apesar de parecer tudo muito trágico às vezes, mas ainda tem muita gente legal, ainda tem muita gente bacana no mundo, então quem sabe, né? A gente ainda encontra grupos de pessoas legais, pessoas que vocês podem dividir experiências bacanas com os cães de vocês também, entendeu? Pessoas com a cabeça no lugar, ainda existe esperança. Cachorra chamarei de colegas e amigos para mim, sempre se aproxima para saber da minha cadela. Sempre vai ser, Thaís, sempre vai ser. E eu acho que a gente tem que fazer disso uma coisa produtiva, tá? A gente também tem que ter essa habilidade sem o cachorro. É legal que o cachorro abra essa porta, mas a pergunta é, o que é que você faz uma vez que essa porta está aberta? Maria, Delaine Maria. Maria, bem-vinda, seja bem-vinda. Que bom que é a sua primeira vez aqui. Então a reflexão é o que a gente faz quando essa porta se abre. Não coloquem toda a responsabilidade nos cães de vocês. Não é responsabilidade dos cães de vocês trazerem pessoas novas para vocês. Dito isso, eles vão trazer. Mas não achem que é só eles que são responsáveis por manter essas pessoas na vida de vocês, ou fazer com que essa programação, ou essa possibilidade de interação e integração dependa só deles. Tem a parte de vocês aí. Da mesma forma que muitos cães precisam desenvolver a habilidade social para que eles transitem no mundo sem ser um problema, a gente também precisa. Então, tudo que a gente pede muitas vezes do cachorro, no sentido de conduta social, não é muito diferente do que a gente tem que ter também. Então, tem muita paciência, muitas vezes a gente tem que lidar com muito jogo de cintura em situações diferentes, mas a gente precisa dessa parte social da nossa vida. Não dependam dos cães só para isso, tá, gente? De verdade. Mundo real, apesar de tudo, é necessário. Com certeza, sim. Lúcia, meu bem, ela falou, conhecer pessoas como você, as minhas do KM, foi extremamente maravilhoso para minha visão com cães. Obrigada, Lúcia. Obrigada de verdade pelo carinho. Obrigada a todos vocês, tá, gente, que vocês estão aqui. É sempre um prazer a gente poder interagir um pouco e a gente conversar e falar um pouco sobre as experiências de todo mundo. Eu acho que todo mundo acaba tendo uma visão. O mundo dos cachorros é uma descoberta, né, para todo mundo. Então, cada um vai tendo as suas descobertas conforme vai vivendo com os cães. Mas nunca esqueçam que tem muitas dessas lições. Os cães duram pouco, infelizmente, tá? Eles não duram mais de uma década e meia, olha lá. Então, a gente não tem muito tempo. Aprendam coisas importantes em relação a eles, principalmente a colocar em vocês mesmos a responsabilidade dessa expectativa de interação social. Acho isso muito válido, uma reflexão muito importante.
Eu sei que é um desejo muito grande das pessoas isso, mas a gente precisa fazer com que isso não seja traduzível apenas no comportamento dos cães. A gente pode, a gente ainda tem muita habilidade de fazer isso fluir bem na vida da gente. Advoguem pelos seus cães, é uma frase que sempre falo por aí. Se não orientarmos eles, quem irá com certeza. E advoguem pelos seus cães em várias situações diferentes, mas por vocês também, tá? Pensem que tem muita coisa que a gente precisa... Pode, né? Se fala tanto que a gente tem tanto que aprender com os cães. Será que a gente não precisa sair das frases e um pouco mais para as ações, muitas vezes? Será que muitas vezes a gente não tem que agir de acordo também? Então é o equilíbrio dessa balança aí que a gente precisa trazer para a realidade da gente com os cães no dia a dia, tá? Mas é isso, gente. Já eu tenho que sair, vou levar a Lucy para tosar, que ela tá super peluda. De novo, vou dar um lembrete para vocês em relação ao encontro de domingo. Quem quiser participar, eu preciso da confirmação de vocês até amanhã, tá? Então, eu deixei o link do Stories hoje, tá lá no site dogworkshops.com, tá o Encontro da Aldeia. Quem quiser participar, entra lá, preenche o formulário direitinho. Pode mandar um inbox para mim se ficar com dúvida em relação a alguma coisa, tá? E é isso, tá, gente? Mais tarde, eu acredito que eu vou fazer uma live no YouTube com vocês, pra gente abrir perguntas e respostas de novo. E a gente vai voltar ao nosso roteirinho lá no YouTube também no fim do dia, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, como sempre, fiquem à vontade aqui para deixar no vídeo. É sempre um prazer falar com todos vocês, tá bom, minha gente? Se falou, seu conteúdo não é só importante para entender sobre cães, mas sim pelo convívio social. Obrigada, Ci. Obrigada de coração, eu tento ajudar. E, de novo, sempre tem uma pessoa por trás de todos os cachorros, né? Todo mundo conseguiu se juntar aqui por conta deles, vamos fazer alguma coisa também em prol do nosso convívio social, não é só para eles, né? Mas é isso, turma maravilhosa. Beijo grande e a gente se vê mais tarde no YouTube, tá?